Nesse vídeo, falaremos de classes e métodos abstratos. Classe abstrata é uma classe que não permite instanciação de objetos a partir dela. Vejamos aqui a classe figura geométrica. Classe figura geométrica é uma classe normal, não é uma classe abstrata. E eu consigo, aqui no meu main, instanciar um objeto dela sem qualquer problema. Estão vendo aqui? Não tem nenhum erro, né? Agora, se eu colocar a palavrinha abstract aqui, e salvar, automaticamente aparece um erro aqui, né? Isso acontece porque a classe figura geométrica, nesse novo contexto, se torna uma classe abstrata, né? Eu defini que ela é abstrata aqui. Então, uma classe ser abstrata significa que eu não posso dar new num objeto dessa classe, ou seja, eu não posso criar um objeto dessa classe. Tá, professor, e aí como é que a gente faria para usar, então? Para que serviria uma variável dessa? Né? Eu tenho aqui uma classe quadrado que herda de figura geométrica. Se eu quiser instanciar um quadrado aqui, aí eu posso, né? Mas eu não posso instanciar uma figura geométrica, porque uma figura geométrica é uma classe abstrata. Então, classe abstrata é só isso, tá certo? Bem, aí aqui em figura geométrica, eu vou definir um método void desenhar, tá? Tá aqui, só que eu defini esse método, mas não coloquei corpo, então ele está reclamando. Eu só posso deixar um método sem corpo se ele for um método abstrato, né? O que é um método abstrato? São métodos que não possuem código. Esse método não possui código, né? Ele só tem uma assinatura. E devem ser implementados em classes concretas. Então eu vou ser obrigado a implementar esse método em qualquer classe que herde de figura geométrica e não seja abstrata. Então eu seria obrigado a implementar o método desenhar em qualquer classe que herde de figura geométrica e não seja abstrata. Eu vou apagar esses comentários aqui, que agora eles não são mais necessários, né? Então, toda classe que descender aqui de figura geométrica, eu vou ter que implementar esse desenhar. Aqui ele está reclamando ainda da questão da instanciação, né? Que ele não pode instanciar uma figura geométrica. E aí eu criei duas figuras geométricas aqui. O quadrado, olha só, né? E o círculo. Eu tinha deixado o código pronto para poder trabalhar agora com vocês, né? Então eu já implementei o método desenhar. Notem que eu devo colocar a notação de sobrescrita, porque eu estou aplicando aqui uma espécie de polimorfismo, tá certo? E aí aqui está o corpo do método desenhar. Notar que a classe círculo, ela é uma classe concreta. Ela herda de figura geométrica e não é abstrata. Eu vou apagar esse código aqui, só para a gente poder ver. Ele vai reclamar, né, que eu tenho que implementar o método abstrato. Então, está aqui o método que foi definido como abstrato lá em figura geométrica com seu corpo. Fiz algo similar lá na classe quadrada. A classe quadrado herda de figura geométrica e ela também é obrigada a implementar o desenhar. Olha só, né, ela não consegue trabalhar sem o método desenhar. Isso é interessante porque você passa a garantir um comportamento. Então aqui, por exemplo, eu crio uma figura geométrica F2 do tipo quadrado e, mesmo sem saber como é a implementação aqui, eu sei que F2 tem uma funcionalidade de desenhar. Da mesma forma que esse objeto F3 aqui. Então, se eu salvar aqui e mandar rodar, a gente tem o desenhando o quadrado e desenhando o círculo. Por que é interessante a gente ter aí essa questão do método abstrato, né? Se eu quiser trabalhar com uma figura geométrica nova, figura geométrica F4, new, não fiz ainda, retângulo. E eu vou assumir que esse retângulo, F4 ponto desenhar. Só que notem, ele até
já colocou aqui o desenhar para que eu possa usar, mas o retângulo não foi definido. Então, vou vir aqui, vou criar a classe retângulo. Ó, notem que ele já cria automático aqui para mim, tá certo? Mas ele dá um erro, ó. Ele reclama que existem métodos que eu preciso definir. Vou implementar. Olha lá, o desenhar vem pronto aí pra gente. Não faz o que a gente quer. Aqui ele está disparando uma exceção de operação não suportada ainda, tá? Na aula de exceções a gente conversa melhor sobre isso. E aí eu tenho que implementar esse método desenhar. Eu posso colocar aqui, por exemplo, isso aqui, ó. Desenhando um retângulo. E se eu rodar agora, olha só, desenhando o retângulo, né? Por que é interessante a gente ter esse método desenhar como obrigatório lá na classe figura geométrica? É interessante porque a gente passa a ter um controle, uma lembrança acerca da criação de um método. Então, o desenhar aqui, ele me lembrou que eu tinha que criar. E lá no main, fica interessante porque eu posso ir trabalhando com essa classe, mesmo antes de criar, através do que já foi definido lá em figura geométrica, né? Eu vou implementar em retângulo, mas eu já defini esses padrões lá na classe abstrata de figura geométrica. E aí aqui cabe uma questão interessante. Quando a gente começou, a gente criou a classe figura geométrica como abstrata, mas não tinha o método desenhar. Ó, isso aqui não existia, né? Agora, se eu tentar ter um método abstrato sem ter a classe como abstrata, ele dá erro. Por que ele dá erro? Se isso acontecesse, ele ia permitir que eu criasse o objeto aqui, ó. Se figura geométrica não é abstrata, eu posso criar o objeto aqui, o F1, né? Só que aí o que ia acontecer quando ele chamasse o desenhar? Não tem comportamento no desenhar aqui, ó. Não foi definido comportamento para ele. Para não permitir que isso aconteça, o Java nos obriga a colocar o abstract aqui, né? Então, se eu tenho um método abstrato, obrigatoriamente a classe é abstrata. Mas eu posso ter uma classe abstrata sem ter nenhum método abstrato. Bem, basicamente, né, era isso aí que a gente tinha para falar de classe e métodos abstratos. Tá? Ele vai reclamar aqui agora porque a gente colocou figura geométrica como abstrato. Tá? E é isso aí que a gente tinha para apresentar nesse vídeo. Tá? Então vamos salvar e valeu!